viajando, bora viajar? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Ramos. Se você ainda não me conhece, vou deixar no link da descrição um vídeo pra você me conhecer melhor, saber um pouquinho mais do canal e como é que começou tudo isso, beleza? Gente, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nada. Isso me ajuda muito na divulgação, ajuda vocês a terem mais conteúdos legais aqui no YouTube e ajuda todo mundo está ganhando. Então, se inscreve, não se inscreveu ainda, por quê? Me diz, me fala. Se inscreve, por favor. Me segue também nas redes sociais, gente. Estou postando várias coisinhas legais pra vocês. Estou interagindo com vocês nos stories, então a gente troca informações no dia a dia também, beleza? Então me segue lá, as redes sociais não estão passando aqui na tela em algum canto. E também vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Agora para de enrolar, que eu enrolei demais já mesmo. E bora pro vídeo. Bom, gente, como vocês já viram aí no título, a gente vai trazer um pouquinho, um teminho um pouco diferente. Mas aproveitando aí esse momento que nós estamos da caça contra o serial killer Lázaro aqui no Brasil. No Brasil ali, na região ali de Goiás, principalmente. Vamos falar o quê? Sobre um serial killer que marcou muito. E é um serial killer que é muito utilizado para fazer filmes. E são filmes de histórias reais que aconteceram mesmo. Filmes não, né? É um filme e um documentário. Eles trazem aí, esse documentário ele traz a história e a trajetória do Ted Bundy. Então, se você não conhece o Ted Bundy, né? O nome verdadeiro dele é Theodore Robert Bundy. Ele ficou apelidado por Ted Bundy, por todos os conhecidos, amigos. Ele teve uma infância um pouquinho conturbada, ele não tinha muito carinho da família, ele foi criado pelos avós e ele tinha muita visão do avô batendo na avó. E a mãe dele não agia como mãe, agia como irmã, então ele falava, essa aqui é minha irmã e meus pais adotivos. Eu não falava como vó e mãe. Ele foi deixado muito de lado pela mãe dele, ele não foi assumido pela mãe dele, então ele ficou com esse sentimento de perda. Isso foi algo que caracterizou muito os assassinatos dele, porque ele sempre buscava mulheres que tinham a aparência próxima da mãe dele. Então tinha que ter aparência próxima, idade próxima da mãe dele ali. Então a série de vítimas dele, todas elas tinham essas mesmas características. Então ele sempre buscava pessoas nesse mesmo padrão. Pessoas não, mulheres. Mulheres nesse mesmo padrão. No documentário, conversando com um assassino, Ted Bundy, a gente tem aí mostrando como é que foi toda a trajetória dele, explicando um pouquinho da história, de como que aconteceu tudo, como é que foi a sentença dele, como é que ele ficou no tribunal, com imagens e gravações dele falando, de áudio dele. Então é tudo é real, de fato, as coisas que são apresentadas no documentário. Então você tem a noção de como que é a aparência dele, você tem a noção de como que era a voz dele, você tem a noção de como que as outras mulheres, sem ser as vítimas dele, né, as pessoas que passaram ou foram assassinadas ou quase foram assassinadas, como é que elas viam o Ted, além da visão de um serial killer. Porque ele era totalmente oposto ao que todo mundo pensa de um serial killer. Ele era um homem elegante, ele era gentil, ele era educado, ele tinha uma postura de um homem muito culto, ele tinha os olhos claros, ele chegava todo carinhoso com as pessoas, ele não demonstrava em momento nenhum que ele era aquilo que de fato ele era. Esse documentário, ele tem uma temporada só, é curtinha, são 4 episódios que contam a história desde o começo até o final. Não é detalhadamente, tipo, uma biografia dele, mas conta mais puxando pros casos, pra gente começar a entender como é que era a visão dele. Não que seja uma visão correta, mas eu acho interessante a gente saber que não é só, ele chegou e matou alguém, não. Teve todo um pensamento, uma linha de raciocínio que ele teve desde adolescente pra chegar onde ele chegou. Então, nesse documentário ele traz aí um pouquinho pra gente as informações da vida dele e mostra aí pra gente um lado do Ted que eu acho que ninguém conhecia. Mas é muito bacana. Então, aí nesse documentário a gente fica aí conhecendo um pouquinho da história dele. O filme que eu quero indicar pra vocês assistirem também tem na Netflix. O documentário também tem na Netflix. Ele conta a história, na verdade, de uma mulher que ela se apaixonou pelo Ted Bundy. Então conta a visão dela, não uma visão de como a gente assistindo como foi a história, a trajetória dele, sendo julgado, tendo tudo mais. Conta a história de uma mulher que se apaixonou pelo Ted Bundy. Então a gente tem uma visão um pouco diferente. O nome do filme é Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, que aí mostra um pouquinho da história dessa mulher. Ela se apaixonando e também é uma história real, gente. Então traz um pouquinho aí da realidade. E ele traz aí o Zac Efron como o Ted Bundy. Ele interpretou muito bem o papel, ele soube se portar e ter os mesmos jeitos que o Ted Bundy tinha. Então ficou muito realista mesmo, vale muito a pena assistir. Você fica um pouquinho chocada com algumas coisas, mas é algo que todo mundo acha que deve ter essa noção, assim, tipo, ai meu Deus, não é só
as mil maravilhas, também não é só coisas ruins, mas enfim. Ted Bundy, ele foi morto, né, ele foi sentenciado à morte em 1989, ele morreu com 42 anos, ele foi sentenciado à cadeira elétrica. Ele foi acusado por o assassinato aproximadamente de 50 mulheres, de 30 a 50 mulheres, porém, acreditam não, né, tem quase certeza, que tinham mais casos, que foi ele que assassinou, porém ele não assumiu, então não foi registrado como culpa dele também. Mas teve vários casos nos Estados Unidos que tinha mesmo segmento, assim, né? Umas mulheres da mesma idade, morreram do mesmo jeito, só que ele não assumiu por a morte dessas mulheres, ou então não tinha como ligar ele a esses casos. Ele matou aproximadamente 30 a 50 mulheres no período de 4 anos, de 1974 a 1978. Então, 4 anos, 50 mulheres aproximadamente. Então, todas eram mulheres entre a casa dos 20 a 30 anos. Ele sempre procurava mulheres de cabelo castanho, nessa faixa de idade. E ele ia em praça, ele ia em universidade, ele procurava mulheres e pedia ajuda com alguma coisa, pra guardar um livro no carro, pra guardar algumas sacolas. Quando chegava perto do carro, ele pegava a mulher, jogava dentro do carro, estuprava, matava. Ele tinha o hábito de fazer necrofilia também depois dos corpos. Ele chegou a decapitar algumas mulheres pra guardar a cabeça como recordação, então ele era meio sádico nesse sentido, tipo, ele era muito psicopata real, assim, em quesito de, na hora de matar as mulheres, ele não tinha dó e não tinha remorso nenhum. Uma curiosidade que fica muito evidente no documentário é que o Ted Bundy foi o próprio advogado do caso dele. Por ele ter cursado a faculdade de Direito, ele tinha um conhecimento jurídico muito grande e ele falou que ninguém conseguiria defender ele como ele mesmo. Então ele se prontificou de fazer a própria defesa. E você via ele fazendo a defesa e falava, mano, como é que pode? Uma pessoa com um conhecimento tão grande, uma pessoa que tinha tudo pra ser diferente e ela é um serial killer. Ela fazia assassinatos em série, tanto que em 4 anos ele matou um monte de mulher. Então é muito chocante mesmo. Fica aí pra gente ter um conhecimento, saber um pouquinho como que é a mente do serial killer. Por mais louca que seja, tipo, a gente tem uma visão, a gente fica... Até a gente começa a repensar em quem poderia ser um serial killer do seu lado. Já pensou nisso? Se alguém do seu lado pode ser um serial killer e você não sabe? Comenta aqui embaixo se você já assistiu esse filme, se você já assistiu esse documentário, se vocês querem que eu traga mais filmes e mais documentários falando sobre histórias reais de serial killers. Então, eu gosto desses assuntos, eu gosto de ver qualquer filme, qualquer série de história que traga uma história real. Eu já fico impressionada e gosto de ver como é que era, como que aconteciam as coisas, ver como é que era a cabeça do Ted Bundy foi algo que eu fiquei horrorizada em algumas partes. Mas eu fiquei chocada com quão esperto ele era. A gente tem a prova disso agora com o Lázaro, tipo, ele tava conseguindo escapar de todo mundo aí, de boa. Mas é isso. Gente, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já assistiu algum deles. Se você não assistiu, se você quer me recomendar alguma coisa pra mim assistir de serial killer, comenta aqui embaixo também, porque eu gosto muito de ver essas coisas. Mas eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de filmes de terror, eu gosto dessas coisas mais sobrenaturais. Não que isso seja sobrenatural, mas eu gosto dessa pegada mais de suspense, então de investigação e tudo mais. Eu acho muito bacana a gente ver e tentar analisar e deduzir o que pode ser que tá acontecendo na história. Beleza? E é isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo.